E aí, gente, aqui é o Rafa, e como vocês viram no título, hoje o vídeo é sobre o meu setup. Eu sempre quis fazer um vídeo desses, só que eu acho que na época eu não tinha um setup tão legal quanto eu tenho hoje. Eu pesquisei bastante antes de comprar, então eu sei bastante coisa sobre elas e também vou recomendar coisas além dos meus itens, no caso, as que eu sei que são legais também. Eu também vou falar os pontos negativos de alguns itens que eu tenho, pra vocês também, se quiserem comprar, já ficarem ligados. Agora, o meu teclado é um Seedo Stellar 75%. Esse teclado eu pesquisei bastante sobre, eu procurei muitos teclados no AliExpress. De todos eles, esse foi o que eu mais gostei. Eu não foquei em pegar um teclado extremamente custo-benefício ou muito barato, porque eu já queria trocar o meu há um tempo. E esse teclado eu gostei muito por um ponto em específico, o som dele. Por mais superficial que seja essa escolha, pra mim ela faz muita diferença. E de todos os teclados que eu vi, ele teve o som mais agradável pra mim. É aquele som que a gente chama de som toque, bem macio, e a experiência de digitar nele também é bem gostosa. Ele tem uma construção muito boa, ele é um teclado Tri-Mode, então ele funciona em Bluetooth, cabo e 2.4 GHz. Ele tem LED também, apesar do LED não aparecer muito bem nele, porque as teclas não são vazadas, mas mesmo assim o visual fica muito legal com o RGB ligado. Você pode trocar as cores, a intensidade e até a saturação do LED, que é uma coisa que eu não vejo muito. Tudo isso você consegue trocar por atalhos no próprio teclado e também ele é compatível com software VIA, só que eu não tive uma experiência muito boa utilizando esse software nesse teclado, não consegui usar 100% de tudo que dava nele. Também falando de software, tem um software para você trocar as imagens da telinha e também não funcionou muito bem para mim, eu consegui trocar uma vez a imagem e ele parou de funcionar. Os switches presentes nele são os switches da própria marca, da Seedo, né? São os switches Carda e eles também têm disponível no Match Switch, que é outra versão desse teclado que também tem um som diferente. No link que eu comprei no AliExpress na Apple Maker, você também consegue comprar esse teclado, no caso só a base dele, para você montar com os switches que você quiser e com as teclas que você quiser. Eu também recomendo muito porque é um teclado muito sólido, ele é muito bem construído e, como eu disse, a experiência de digitação nele vale muito a pena em comparação a outros teclados até mais caros que ele. As teclas são em PBT, só que, como eu falei, elas não têm vazamento e elas também não são em double shot, mas não apresentou nenhum desgaste desde que eu comprei o teclado, e elas têm um toque muito macio quando você passa o dedo por cima. O teclado também conta com ótimos estabilizadores, enfim, é um ótimo custo-benefício se você está procurando um teclado com uma experiência mais high-end, algo mais diferenciado tanto em construção quanto em som. Eu não podia deixar de recomendar nesse vídeo também a minha segunda opção de teclado, foi a que eu quase comprei, que é o Aula F75, que muitos já devem ter visto em alguns reviews, também é um teclado muito comprado no AliExpress e que é muito legal. Eu vou deixar o link de compra dele também aqui na descrição. Falando agora sobre o meu mouse, é o Deluxe M800. Também foi um mouse que eu comprei no AliExpress. Ele é um mouse muito leve, discreto. Vocês podem ver que ele não tem LED. Ele tem só na hora que você liga e quando você vai trocar de DPI. Ele tem um botão para isso. O LED, na maior parte do tempo, ele não vai ficar aceso, então é um mouse preto bem discreto. Existem outras versões desse mouse também no site. O mouse tem os switches da Ruano, os Blue Shell Pink Dots. São muito bem implementados. Os botões têm uma sensação tátil muito boa e bem responsiva. Já os botões laterais do mouse, eu não gosto deles tanto em construção. Quando você vai apertar, eles têm uma sensação um pouco seca, mas até hoje não me deram nenhum tipo de problema. Ele é um mouse relativamente pequeno. Eu tenho uma mão que não é muito grande, mas também não é pequena, mas eu não consigo muito bem ficar com aquela pegada palm nele, que você meio que deixa a mão inteira sobre o mouse, mas hoje em dia eu consigo usar ele tranquilamente, eu já me acostumei, mas se você tem uma mão muito grande, talvez essa não seja uma opção legal. O mouse funciona tanto com fio quanto sem fio. Ele tem uma bateria muito boa. No meu uso, ele chega a durar às vezes 2 semanas sem eu ter que carregar. Ele me supre muito bem. O fabricante diz que ele dura 40 horas de bateria. Eu realmente acredito que dura. Também sou uma pessoa que não joga tanto, mas a minha experiência jogando com ele foi bem positiva. O sensor dele é muito bom, é o PAW3395, que hoje em dia é um dos melhores sensores do mercado. Já tem sensores melhores hoje, mas esse ainda tá no topo e funciona muito bem. Eu paguei nesse mouse na
na época uma média de R$ 250, pelo que eu me lembro, mas hoje, por esse preço, a própria marca já tem outros mouses que já estão bem mais avançados, tanto em questões de construção, nos botões, na implementação dos botões, nos pads, nos acessórios que vem, no sensor, na própria questão do polling rate, porque esse mouse ele vai até 1000 de polling rate. Hoje você tem mouses que já vão até 4000, 8000, mas pra mim, sinceramente, não faz tanta diferença. Mas pra vocês eu também vou deixar recomendado aqui o M900 Pro da marca, que já tem uma construção diferente, mais ergonômica, e acredito que pelo preço hoje em dia vale mais a pena do que esse meu aqui. Caso vocês queiram esse meu, também vou deixar o link de compra dele aqui na descrição. O mousepad do meu setup é o Redragon Flicker 90 por 40 centímetros. É um mousepad bem grande, ele tem um perfil mais controle, ele não é aqueles mousepad speed, né? Ele não é um mousepad para você jogar competitivamente, mas ele é ótimo para jogar casualmente e também é um mousepad super elegante. Você bota ele em cima da mesa e dá um toque bem sofisticado. Ele é bem minimalista, ele tem só uma logo da Redragon ali no canto inferior direito. Tem uma alta qualidade de costura nas bordas. É um mousepad ótimo, com um ótimo custo-benefício. A base dele gruda muito bem na mesa, então ele não vai ficar se movendo enquanto você usa. Sobre o preço, eu não comprei esse teclado, eu ganhei ele de presente da minha namorada, mas você encontra ele na Amazon por cerca de R$ 100, e pro meu uso supriu muito bem todas as minhas expectativas. Eu já tenho ele há mais de um ano e está em ótimas condições. Bom, gente, a cadeira que eu escolhi pro meu setup foi a Macon MK4000TN. Conheci essa cadeira através de vários reviews que eu fiquei pesquisando sobre, e um canal que eu gostei muito, que fez vários reviews consistentes sobre cadeiras, foi o Tecnauta. Então eu vou deixar o review dessa cadeira também, que foi onde eu conheci ela, aqui na descrição, se vocês quiserem ver mais a fundo sobre ela. Mas ela é uma cadeira ergonômica, ela tem um apoio semi-rígido, e uma coisa que é interessante sobre ela é que ela é toda revestida em tela mesh original, porque a gente tem as cadeiras que falam que são tela mesh, mas é um tecido em nylon, que não deixa de ser legal também, mas o tecido de tela mesh, ele existe mesmo, e no caso é o que tem no revestimento dessa cadeira. A cadeira é muito confortável, ela vem com um apoio para lombar, acolchoado, isso me ajudou muito. Eu tinha bastante dores nas costas, e depois que eu comprei ela, isso veio melhorando com frequência, assim. Hoje eu não sinto quase nada. Ela tem várias regulagens, o braço dela é 3D, eles são bem confortáveis também, é um material que não é totalmente denso, duro, né? Ele reclina para os lados, ele vai para trás e para frente, e ele também tem regulagem de altura, né? A cadeira também tem regulagem de altura e a regulagem de descanso. Ela não deita totalmente, ela deita até um certo ponto, e você consegue prender ela em pontos exatos. Eu tô usando ela, vai fazer meio ano, basicamente. Ela até agora não apresentou nenhum tipo de ruído quando eu mexo ela, quando eu vou regular, quando eu vou para trás, para frente. Ela realmente é bem silenciosa. Os materiais têm um toque bem premium até pelo preço que é pago. A cadeira suporta até 120 quilos, isso é o que fala ali, né, o que o fabricante recomenda, só que ela tem um pistão classe 4, e esse pistão, se eu não me engano, ele aguenta até 140 quilos, mas a recomendação da marca é até 120 quilos. Falando do preço, eu paguei 2.200 nessa cadeira, você até encontra mais barato em algumas promoções. Hoje eu não achei um link de compra para ela, infelizmente, eu não sei se esgotou, mas em breve deve aparecer, por isso eu vou deixar o link de onde eu comprei. Agora falando sobre o microfone, inclusive é o áudio que vocês estão ouvindo agora, é o Fifine K688. A construção desse microfone é muito legal. Muita gente em vários reviews fala que ele é feito de plástico, mas não, a construção desse microfone é toda em metal. Ele é um microfone, eu posso dizer, híbrido, porque ele funciona tanto em USB quanto XLR, caso você tenha uma interface de áudio. É um microfone extremamente leve, eu até estranhei quando eu coloquei ele no meu tripé, porque, em comparação com o meu antigo, que é o Audio-Technica AT2020, ele é bem mais leve do que o Audio-Technica. O Audio-Technica também é um microfone muito bom, só que ele tem um perfil condensador. Esse microfone da Fifine é um microfone dinâmico. Pro meu caso aqui já é muito melhor, porque eu não tenho um lugar onde o áudio é tratado, então ele pega muito menos ruído externo por ser um microfone dinâmico. Esse microfone aqui me surpreendeu muito pela qualidade de áudio. É um microfone que hoje você encontra de 300 a 400 reais, e nessa faixa de preço o áudio dele é excepcional. Melhor áudio que eu encontrei nessa faixa de preço, e bate de frente com muitos microfones que são até R$ 1.000 mais caros que ele.
Ele tem uma aparência minimalista, muito bonita. Ele lembra muito aquele microfone que é muito famoso em podcasts, o Shure SM7B. Quando você usa o microfone por USB, ele vai ligar, né? Então você tem como utilizar a função de mutar só tocando no próprio microfone, o que é muito legal para quem faz live. E também tem como você controlar os volumes, tanto do retorno, que você pode plugar também um fone direto no microfone, e tanto também do próprio ganho do microfone, tudo pelo microfone ali na parte de trás dele. Agora também, outra recomendação de microfone, Maono PD200X. É um microfone bem parecido com esse que eu tô usando. Em alguns casos, as pessoas até acabam preferindo o áudio dele porque ele é mais aberto, né? Ele não é tão fechado. Em questão de frequências agudas, ele acaba pegando até mais do que esse meu. Eu decidi não pegar pela aparência e pelo áudio também aqui pro meu ambiente, pro meu estilo de uso, eu preferi pegar o Fifine. Mas é um microfone que eu altamente recomendo, que pelo que eu assisti é muito bom. Agora, falando também da interface de áudio que eu tô usando com esse microfone, é a interface Scarlett Solo de terceira geração da Focusrite. Eu tenho essa interface já há bastante tempo, acho que mais de 2 anos, e ela sempre funcionou muito bem. Ela tem um ótimo pré-amplificador. Hoje você encontra ela na faixa dos R$1.400 a R$1.500. Na época eu também paguei esse preço, e eu acho que ela vale super a pena, tanto para quem tá querendo começar a gravar vídeos, para quem também canta, para quem toca instrumentos, porque ela também tem uma entrada para instrumentos, onde você pode ligar uma guitarra ou até outro microfone com adaptador de XLR para P10. É uma interface que muita gente já usa profissionalmente, e eu acho que dessas que não são tão caras, ela acaba sendo o melhor custo-benefício para mim. E esse que vocês estão vendo aí é o meu fone, o Baseus GH02. É um headset que eu também comprei no AliExpress. Todos os meus periféricos aqui eu comprei no AliExpress. Esse fone tem um áudio muito bom, ele me serve muito bem, tanto para escutar música quanto para jogar. Ele tem um grave legal, ele tem LED também. No caso eu não uso porque isso afeta diretamente na bateria do fone. Ele é um fone que tem uma bateria boa também, se eu não me engano são 40 horas, até 40 horas de bateria. Ele realmente dura só com os LEDs desligados. Quando você liga esses LEDs, eu não testei exatamente para ver o quanto cai, mas o uso da bateria cai bastante com os LEDs ligados. Uma coisa interessante sobre ele é que o microfone dele é um dos melhores microfones que eu já vi em headset sem fio. Normalmente o áudio é bem ruinzinho nesses headsets, e nesse é um áudio até que ok para esse tipo de headset. Eu vou deixar um exemplo do áudio aí rodando para vocês também. E esse é o teste de áudio do Baseus GH02. Vocês podem ver que tem bem menos grave, bem menos frequências agudas também, é um microfone bem mais simples, só que dentro dos headsets sem fio, ele já é bem diferenciado, tem uma qualidade bem ok e elevada em comparação aos outros. As almofadas do fone são muito confortáveis, ele preenche bem, fecha na orelha, né? Não é muito quente, porque elas são de tecido e não de couro ou corino. O microfone dele também é destacável, o que é um ponto positivo quando você não quer usar o microfone. Agora, falando de pontos negativos desse fone, ele não dá pra usar enquanto você carrega. Eu acho que é um ponto bem chato dele, e eu não me liguei nisso quando eu comprei, então é uma coisa que me incomoda bastante. Quando eu vou carregar, eu tenho que parar de usar. E também, com o tempo, ele começou a sair o tecido dessas almofadinhas, a descolar tanto das almofadas das orelhas quanto da almofada da haste do headset. Algumas pessoas também tiveram esse problema que eu tive. Eu dei uma pesquisada, você até consegue empurrar de volta a almofada ali nas orelhas, mas na parte de cima não teve jeito, ele ficou assim dessa forma. A outra recomendação de fone que eu tenho também é o ATK Mercury M1 Wireless. É um fone que ele tem basicamente todas essas características desse fone aqui, e nesse fone você consegue usar enquanto carrega. E se eu fosse pegar um headset hoje em dia, com certeza seria esse, pois o microfone é muito bom, acho que é até melhor que esse que eu tô usando agora, e a construção do fone também é incrível. Bom, os 2 links de compra vão estar aí na descrição para vocês também. Os meus controles do setup são o 8-bit DAW e o Mechanic G5 Pro. Os 2 eu comprei no AliExpress, também você encontra na Amazon ou no Mercado Livre, mas começando aqui pelo da 8-bit DAW, é um controle muito bonito, ele é leve, é um controle preto, você encontra na cor branca também e também em outras cores no AliExpress. Ele é bem elegante, ele vem com a dock de carregamento, quando você bota para carregar ela acende uma luzinha,
Ele não tem Hall Effect nessa versão, mas hoje você já tem versões desse controle com Hall Effect, versões desse controle com LED. Esse controle tem inúmeras versões lá no AliExpress, tem versão que vem sem a dock, só o controle. Vou deixar alguns links pra vocês verem aí. Até hoje, mesmo não tendo Hall Effect, ele não me deu nenhum problema nos analógicos. Tem uma boa precisão, tem botões traseiros também. Todos os botões desse controle são muito bem implementados. Ele é um ótimo custo-benefício e muita gente usa esse controle. Agora, indo pro outro controle, é o Mechanic G5 Pro. Já é um controle que ele até às vezes fica mais barato que o da 8-bit e ele é bem melhor na minha visão. Em construção, ele é um controle que tem botões mecânicos ali na parte no X, Y, B, O, A, e também você tem nas setinhas. Esses botões são mecânicos, então tem uma durabilidade maior e tem uma característica interessante do clique. Ele parece um pouco um cliquezinho de mouse quando você tá usando. Os gatilhos têm Hall Effect e são bem mais precisos que o da 8-bit Do. Naquele site, o Gamepad Tester, eu testando o 8-bit Do, ele teve uma precisão mais ou menos ali, taxa de erro, né, de 14%, e no da Mechanic foi de 0.1. Então é realmente bem menor. Esse controle ele tem LED, você pode ligar ou desligar os LEDs, você pode ligar ou desligar a vibração dele. Ele também contém vibração nos gatilhos, parecido com a do PlayStation 5, mas não tão sofisticada. Ele já tem um tamanho maior, ele preenche mais a mão usando e tem um layout também mais parecido com o do Xbox. Hoje também tem uma versão mais nova desse controle, onde ele é melhor em alguns aspectos de construção, por isso eu vou deixar o link desse novo controle e também do meu. Esse meu é a versão que vem com a dock, você também tem a versão sem a dock de carregamento, que é mais barata. A bateria dele é ótima, os analógicos são perfeitos, os botões são muito bons, o formato, a ergonomia do controle é ótima. Se fosse para recomendar um desses dois, com certeza eu recomendo mais o da Mechanic. Os monitores que eu uso aqui são dois monitores da Samsung, só que um é o Samsung Odyssey G40 de 27 polegadas, que é o que eu uso como monitor principal. Ele tem 240 Hz, e o outro monitor é um bem antigo, que é o T24 C310. Eu não sei nem ao certo quando eu comprei esse monitor, mas é um monitor que eu tenho há muito tempo. Ele na verdade é uma TV monitor. Ele é Full HD também, os dois são Full HD, só que esse mais antigo ele é 60 Hz. Agora sobre o monitor principal, é o Samsung Odyssey G40 de 27 polegadas. É um monitor muito legal, as cores dele são ótimas, é um monitor com painel IPS em 240 Hz, ele não apresenta muito ghosting nos jogos, ele tem um ótimo tempo de resposta de 1 ms, tem como você configurar tudo isso, o tempo de resposta, configurar as cores dele pelo próprio monitor. Ele vem com uma construção em metal e plástico, o pé dele é de metal, é bem pesado, e uma coisa que me incomodou também do pé dele é que é muito grande, as pernas do pé ocupam bastante espaço na mesa. Esse pé ele tem uma regulagem de altura e também você consegue girar o monitor nele. A tela, como ela vem, ela tem as cores bem saturadas, então quem gosta disso é muito legal. Hoje ele é um monitor que tá custando R$ 1.600 nesse tamanho. Eu acho bem bom o preço, só que eu não recomendaria para vocês usar esse monitor da forma que eu tô usando, com 27 polegadas na resolução Full HD, porque se você ficar muito perto dele, você acaba enxergando poucos pixels. Essa resolução Full HD eu já recomendaria para a versão desse monitor de 25 polegadas, eu já acho mais interessante. Não foi uma coisa que eu prestei atenção na hora que eu comprei, mas que me incomoda um pouquinho. Se eu fosse pegar outro monitor de 27 polegadas, eu com certeza pegaria um 2K ou até um 4K. Falando rapidinho sobre a minha webcam aqui também, é uma Logitech C920, é uma webcam bem comum, muita gente usa essa webcam, ela é legal, ela é em Full HD, até 30 FPS, ela funciona bem, no geral, tanto para gravar gameplays, quanto para reuniões, mas hoje em dia quando quero fazer algo com webcam, inclusive eu gravei um vídeo para sair no canal com webcam, e eu não utilizei ela, eu tô utilizando um aplicativo que chama Irium Webcam, e você consegue usar o seu celular como webcam, e pra mim funcionou muito bem, eu tenho um celular legal até, e as imagens ficaram bem melhores do que da minha webcam. Então se você tá pensando em comprar uma webcam pra gravar suas gameplays, talvez seja uma forma de economizar, se você já tiver um celular, acaba valendo mais a pena. Mas no geral é uma webcam bem decente. Vou deixar o link de compra pra ela também. Na época eu acho que eu paguei em torno de 250, 300 reais. E agora eu acho que a parte mais esperada pelas pessoas que estão vendo esse vídeo é o computador, né? Bom, eu queria começar falando aqui que desde pequeno pra mim é um sonho ter um computador desse. Depois de muito tempo eu consegui conquistar isso com o meu trabalho e é uma coisa que eu me orgulho muito porque desde pequenininho eu via aqueles computadores dos youtubers grandes e das pessoas falando sobre isso e eu realmente achava que eu não ia ter isso um dia. Eu queria dizer pra vocês que não é um clickbait, eu vou mostrar pra vocês agora uma gameplay desse computador rodando Minecraft a mais de 2000 FPS e se eu falasse pro meu eu de 12 anos que eu ia ter um computador rodando esse jogo a tanto FPS, eu acho que eu ia ter um infarto na época, eu não ia acreditar. Então, vou mostrar pra vocês e já começo a falar das peças do PC.
Bom, começando aqui pelo gabinete, é um Pichau HX710L. É um gabinete de entrada da Pichau, só que eu não vi necessidade de eu pegar um gabinete muito caro ou muito premium, porque esse já supria todas as minhas necessidades. É um gabinete aquário, ele tem tanto na cor branca quanto na cor preta. Ele é um gabinete mid-tower que comporta uma placa-mãe micro ATX, então se você tá pensando em comprar ele, tenha em mente isso. Ele não é muito grande, ele cabe um watercooler de 240mm na parte de cima e, como vocês estão vendo aí, cabem bastante fãs. Eu tô usando agora 6 fãs, sem ser da placa de vídeo e o do watercooler. Falando dos fãs, eu comprei 2 kits com 3 unidades da Superframe. Esse é o Superframe Locus, ele é ARGB e são fãs de 120mm, né? No gabinete, na época, eu acho que eu paguei R$250. Nas fãs eu paguei na média de R$200 também, todas elas juntas. E agora falando do watercooler, é um watercooler ARGB da Rise Mode também. Para esse processador ele tá servindo até que legal. Nesse computador eu tô usando 2 SSDs, além do meu HD. Esses 2 SSDs são da MoveSpeed, uma marca que eu comprei lá no AliExpress, que tem um ótimo custo-benefício. Esses SSDs são de 512 GB os dois. Eles são muito rápidos. Ele tem 7.450 de leitura e chega até 4.500 de gravação. Como eu falei, é um ótimo custo-benefício. Hoje em dia no AliExpress você encontra links de compra dele diretamente do Brasil. Então eu vou deixar também os links aí de todos os itens que tiverem no meu computador na descrição. De memória RAM, eu tenho 2 XPG Lancer. É um kit que você compra que vem as duas, né? Então cada uma tem 16 GB, somando 32 GB no total. As duas têm 6.000 MHz, são DDR5, né? E nesse kit hoje você encontra por R$1.000. Na época eu paguei numa promoção, eu paguei R$900 no kit das duas. A placa-mãe do computador é uma Asus TUF Gaming B650M Plus. Tem o chipset da AMD, né, o AM5, é uma placa MATX e na época me custou R$1.389, eu tenho anotadinho aqui. É uma placa-mãe ótima, tem bons sistemas de resfriamento, ela tem 4 slots para memória, ela tem 2 slots para SSD, é uma placa-mãe compacta e bem resistente. Ligado nela, eu tenho o processador, o AMD Ryzen 5 7600X, que é um dos processadores de entrada ali da nova leva da AMD quando lançou o DDR5. Ele funciona muito bem para jogos e para trabalho. Ele funciona em 5,3 GHz e ele é uma ótima opção para quem tá querendo montar um setup mais barato dentro do DDR5. Esse processador na época me custou R$1.700 e hoje você encontra ele até por R$1.500. Agora o item mais caro desse setup, e para mim eu até comemorei no dia que eu comprei ele, que é essa placa de vídeo aqui, e ela é a NVIDIA RTX 4070 Ti da Galaxy. Essa placa de vídeo ela é excepcional. Eu jogo todos os meus jogos em Full HD, né? Então ela dá e sobra para todos os jogos rodarem no Ultra, seja com Ray Tracing, enfim, praticamente tudo que você quiser jogar nessa placa de vídeo, ela vai rodar tudo no máximo, tudo com Ray Tracing, tudo que você quiser jogar. É uma placa de vídeo que eu não tenho o que reclamar. Para Full HD e 2K ela é perfeita. Se você fosse jogar só em 4K, eu recomendaria uma mais forte. E tudo isso aqui tá ligado em uma fonte da MSI. É a MSI Mag, a A750GL, é uma fonte de 750 watts. Ela fica meio que no limite ali do que eu posso usar, né, nesse setup, mas é uma fonte full modular. Tem o cabo especial para usar com essas RTX 40, né, aquele que, no caso aqui, vai até 400 e tantos watts. E é isso, pessoal, acho que foi tudo. Falei aqui de todos os meus itens do meu computador. Eu acho que eu consegui falar legal sobre cada item específico, como uma forma também de ajudar quem tá procurando aí bons itens para o seu setup. E espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo. Quem gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e também de se inscrever no canal. Eu falo isso porque eu com muita frequência assisto vídeos de canais e esqueço de fazer isso, e isso ajuda muito. Então, se quem puder tirar um tempinho para se inscrever e dar o like, eu agradeço. Valeu, pessoal!